Olá meninos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós vamos falar sobre Revolução Russa. Meninos, esse assunto é muito importante e muito interessante para a gente conseguir entender todos os acontecimentos ao longo do século XX. Isso mesmo, basicamente todos os acontecimentos do século XX. O século XX é um século extremamente importante, né? É um período em que acontecem diversos conflitos. Nós já vimos aí, né, no âmbito internacional, a Primeira Guerra Mundial, agora nós vamos ver a Revolução Russa e depois nós vamos ver a Segunda Guerra Mundial e, lá na frente, a Guerra Fria. Para a gente conseguir entender a Guerra Fria, por exemplo, é fundamental entendermos aqui a Revolução Russa. E se vocês se lembrarem lá das nossas aulas sobre a Primeira Guerra Mundial, vocês vão aí lembrar que nós falamos muito sobre a Rússia. A Rússia foi aquela que deixou o conflito, deixou a Grande Guerra lá em 1917, por meio de um tratado chamado Tratado Brest-Litovsk, que justamente por conta das condições da movimentação que estava acontecendo ali na Rússia, caminhando para a implementação de um regime socialista. Isso é muito importante. A gente só consegue entender a Guerra Fria entendendo por que a Rússia se tornou uma Rússia socialista, qual foi esse processo, né? Uma vez que a Guerra Fria vai se opor aí duas grandes ideologias, que é o capitalismo e o socialismo, tá? Por isso a importância de estudarmos Revolução Russa. Antes da gente ir aqui para a nossa apresentação, eu poderia dizer que ao invés de falar Revolução Russa, eu poderia dominar aqui esse conteúdo de revoluções russas, né, no plural. Por quê? Porque, na verdade, é uma série de revoluções que acontece dentro desse período aqui. Quando a gente fala de Revolução Russa, normalmente nós estamos nos referindo a apenas uma que acontece em 1917. Mas antes de acontecer essa de 1917, aconteceu, por exemplo, o que nós chamamos de ensaio geral em 1905, e em 1917 terão duas revoluções. Primeiro a Revolução Mencheviques e depois a Revolução Bolcheviques. Tá? E quando a gente fala então de Revolução Russa, basicamente nós estamos falando dessa terceira revolução, da Revolução dos Bolcheviques, em que vai se acender aí um regime socialista na Rússia. Não se preocupem que nós vamos ver com calma todo esse processo. Nessa primeira parte da aula, né, como o conteúdo ele é extenso, nós vamos dividir em algumas aulas. Tá? Nesse primeiro momento nós vamos ver o contexto, tá, dessa Revolução Russa, e nós vamos ver então sobre os czares. A Rússia até então vivia ainda num absolutismo, era uma Rússia monárquica, diferente já de vários outros países. Olha só, veja bem, nós estamos falando do século XX, tá? Ao contrário de vários outros países que se unificaram e se tornaram aí países democráticos, né? Lá no século XIX, por exemplo, a Rússia ainda permanecia numa estrutura quase que feudal, numa estrutura monárquica, numa estrutura absolutista. Esse é um dos fatores que vai ocasionar, inclusive, a insatisfação da maioria dessa população e que vai culminar nesse processo revolucionário, tá? Então, a Rússia ainda vivia nesse estado aí de quase que um atraso, né? Se a gente poderia dizer isso. Além desse atraso em termos dessa sociedade, né, existia um atraso também econômico, né? Enquanto vários outros países já haviam se industrializado ou estavam em processo de industrialização, a Rússia ainda tinha essa estrutura rural, como eu disse para vocês, quase que uma estrutura feudal. Então isso também é um fator que a gente precisa compreender aqui para ficar claro na nossa cabecinha sobre a Revolução Russa. Vamos começar aqui devagarzinho, vamos falar primeiro sobre esse contexto e vamos ver quem eram esses czares. Czar aqui é a mesma coisa que rei, tá? Eles chamavam de czar, tá? Então, o regime czarista é esse absolutismo, é essa monarquia. Vem pra cá que eu trouxe uma apresentação bem interessante pra gente estudar sobre essa Revolução Russa.
Nessa imagem aqui que eu coloquei ao fundo da nossa apresentação, está um personagem muito importante e emblemático dentro dessa Revolução Russa, que é o Lenin. Nós vamos falar muito sobre ele a partir de agora. Tá? Ele está aqui discursando para uma série de pessoas que já estavam aí armadas, dentro desse processo de revolução. Nós vamos então nos ater a esses dois primeiros balõezinhos aqui na nossa primeira aula. Vamos falar, portanto, do contexto e dos czares. Indo aqui para esse primeiro balãozinho, já abre aqui na imagem de um dos czares, um dos mais importantes aqui para esse processo de revolução, que é o czar Nicolau II. Esse czar Nicolau II, ele vai ser conhecido inclusive como czar incompetente, tá? Porque vai ser justamente em seu governo que vai acontecer de fato aquela terceira fase da revolução que eu contei para vocês em 1917 pelos bolcheviques. Bom, mais para frente nós vamos ver toda essa sua trajetória, todas as ações dele que vão contribuir para esse processo. Primeiro nós vamos falar sobre a localização da Rússia e o tamanho desse território, Trouxe aqui um mapa para vocês com algumas medidas. Temos aí o mapa da Rússia que mostra o tamanho, desse país. A Rússia, que é o maior país da Europa, que tem dimensões aí territoriais muito grandes, e além disso, naquele período tinham vários grupos étnicos existentes num só território. Além disso, meninos, é interessante a gente falar que os russos eram conhecidos naquela época, esse império russo era conhecido naquela época como o gigante dos pés de barro. Olha só que interessante, por que gigantes dos pés de barro? Justamente porque o território era enorme, assim como eu mostrei para vocês aqui na nossa apresentação, mas a base estrutural dessa sociedade era extremamente frágil, porque ainda era uma sociedade muito feudal, aqui ainda tinha muitos resquícios, feudais, que ainda vivia nesse absolutismo, que, como eu disse lá atrás para vocês, era considerada, inclusive, uma sociedade atrasada sobre várias perspectivas, sobre a perspectiva desse regime político, porque ainda vivia num absolutismo, atrasada sobre a perspectiva econômica, porque ela ainda não havia se industrializado, enquanto várias outras nações já haviam se tornado, já tinha passado pelo processo de industrialização. E tem outro aspecto aqui até curioso, falar que os russos tinham um calendário diferente do restante, dos europeus. Eles utilizavam o calendário juliano. Tinha aí um atraso de cerca de 7 ou 17 dias, se eu não me engano, em relação ao calendário gregoriano que era seguido pelos outros países europeus. Por isso que há uma divergência, inclusive, quando vocês forem estudar aí sobre essa Revolução Russa, e forem pesquisar, vocês vão ver que algumas pessoas falam sobre a Revolução num determinado mês, outras falam em outro, justamente por conta dessa diferença que existe entre esse calendário gregoriano e juliano, que era o que os russos adotavam. Tá? Então, a Rússia, perceba, ela vai ser conhecida então como essa gigante dos pés de barro, porque ela é enorme, o território muito grande, mas ela tem uma fragilidade aí na sua base estrutural. Tá? Então aí, mais uma vez, olhando para o tamanho desse território russo. Saindo aqui da localização, vamos ver sobre esse contexto, como era essa sociedade czarista. E aí eu trouxe para vocês uma charge muito importante. Se atentem, meninos, porque charges são sempre muito interessantes para cair em prova, para cair em vestibulares. Então é sempre bom a gente aprender, e treinar isso, a olhar, a interpretar essas charges. Olha só, essa charge, ela vem criticando o regime czarista na Rússia e justificando a revolução. Aqui está escrito, aqui embaixo, pirâmide do capitalismo, do sistema capitalista. O capitalismo é o que viria, o que está na ponta dessa pirâmide. Abaixo estaria a monarquia, os czares. E aqui eu trouxe a tradução para vocês, que dizia então que nós governamos vocês. Então os czares governam essa sociedade russa. Abaixo deles
existe aí a igreja. A igreja servia para quê? Para rezar, para orar pelas outras pessoas. Então a igreja, a função dela era orar. Aqui abaixo está os soldados, né? O exército russo. Para que eles serviam? Qual era o papel deles nessa sociedade? Nós atiramos em você, não é? Nós lutamos por vocês, nós atiramos em vocês. E nós vamos entender isso melhor quando nós formos falar, por exemplo, do Domingo Sangrento, né? Entender por que essa charge está trazendo aqui a crítica de que o exército, ao invés de proteger essa sociedade russa, ela está atirando, né? Está matando essa sociedade, essa população russa. Aqui abaixo está a nobreza, numa festa, né, com muita comida na mesa, né, uma fartura muito grande, e por isso a tradução da charge aqui é: nós comemos por vocês. Abaixo dela, segurando, né, como se fosse um bolo, né, com várias camadas, está aí os camponeses, a população, o restante da população. Estou colocando aqui os camponeses porque, como eu disse para vocês, a porcentagem, por exemplo, de camponeses nessa sociedade beirava 80%, né? Lembrando lá daquele resquício de caráter feudal, era uma sociedade rural, então eram esses camponeses que sustentavam esse luxo, que sustentavam essa sociedade aqui dos czares, né? O exército, a igreja, a nobreza, os próprios czares e o capitalismo, tá? Então, nós trabalhamos por vocês. E aqui no cantinho, né, tem uma pessoa morta, um camponês morto. Nós alimentamos vocês. Por que está trazendo essa pessoa aqui caída, morta, e dizendo que nós alimentamos vocês? Porque a maior parte da população russa vai morrer de fome. Vai ser miserável, é uma população camponesa miserável. Enquanto os czares e a nobreza está ali vivenciando todo o luxo, esses camponeses muitas vezes estão morrendo de fome, estão morrendo de frio, porque não têm condições aí de sobrevivência. Um filme que muitas pessoas conhecem, provavelmente vocês já assistiram, se não assistiram eu indico para vocês assistirem, né? Mas existe uma crítica muito grande sobre como foi conduzido, né, o filme, o que mostra no filme. Chama-se Anastácia. Anastácia é um desenho, né, da Disney que foi produzido para falar sobre uma lenda de uma neta, né, de uma sobrevivente aí desse processo revolucionário. Seria a última da dinastia Romanov. Então, nesse filme mostra aí a beleza, mostra aí o luxo, né, desses czares. Mas em contrapartida, em alguns momentos do filme, dá para perceber também a pobreza da maior parte da população da Rússia, que era essa realidade daquele período, tá bom? Enquanto aí os czares e a nobreza viviam num luxo extremo, a maior parte da população, aqueles camponeses, estavam morrendo de fome, de frio, beleza? Então, por isso, tem essa pessoa morta aí falando que nós alimentamos você. Uma charge extremamente ácida, crítica e importante para a gente entender como funcionava essa sociedade russa e dá, inclusive, fundamentos para a gente conseguir justificar o processo revolucionário que aconteceu ali. Vamos para o próximo. As características da sociedade czarista. Número 1. Um regime, né, o que existia ali na Rússia era um regime autocrático, centralizado na figura do czar, sustentado principalmente pela nobreza rural. Ora, pois, justamente o que a gente acabou de ler ali naquela charge, né, de visualizar como essa sociedade rural era massacrada para sustentar o luxo desses czares e dessa nobreza rural. 2. Sociedade essencialmente agrícola, com 80% dos camponeses, né? A produção era insuficiente para atender a população, por isso havia fome, pobreza, analfabetismo. Cerca de 90% da população e dos camponeses eram analfabetos. Terceiro, os czares governavam com o apoio da nobreza rural proprietária de terras. De lá vinham os oficiais do exército e os principais dirigentes da igreja. Então, mais uma vez, aí mostrando o que a gente viu lá na charge do slide anterior, né?
Vamos para a próxima. Aqui vamos falar sobre esses czares, né? O que cada um fez. Isso é muito importante para a gente entender esse processo de revolução. Os czares, antes, né, os que estavam no poder antes de acontecer a Revolução Russa de 1917, de fato, foram 3 czares, tá? Então, nós vamos ver os detalhes sobre esses 3 czares. Czar Alexandre II, Czar Alexandre III e o czar Nicolau II, que é aquele lá na foto do slide anterior, que eu disse para vocês que foi conhecido, inclusive, como o czar incompetente, tá? Vamos ver aqui primeiro o czar Alexandre II, que é esse aí que está representado na foto. 3 grandes ações e características de seu governo que são importantes para a gente. Primeiro, ele implementa importantes reformas, destacando a abolição da escravidão, né? Em 1867, ele vendeu o Alasca e as Ilhas Aleutas para os Estados Unidos. E o terceiro fator, ele foi assassinado pelo grupo revolucionário Vontade do Povo. Olha só que aqui traz um aspecto interessante para a gente já pensar. Enquanto existia essa sociedade czarista, já tinha a existência de vários partidos revolucionários, de vários partidos que pregavam, né, e que percebiam a crueldade desse sistema czarista e esses problemas dessa sociedade russa. Só que esses partidos eram todos ilegais, essa movimentação partidária era ilegal. Afinal de contas, o sistema que existia ali era o absolutismo. O próximo rei, o próximo czar, foi o czar Alexandre III. Por que nós estamos vendo todos esses governos aqui desses czares? Porque a gente precisa entender que esse contexto revolucionário, esses motivos para a eclosão dessa revolução aconteciam já há muito tempo. Aconteciam por conta dessa estrutura falha, dessa estrutura atrasada, dessa estrutura feudal, dessa estrutura de corte, né, que existia na Rússia, dessa sociedade czarista. Então, para a gente entender isso, nós estamos vendo esses governos desses czares. O segundo, então, é o czar Alexandre III, e aqui em seu governo começa a haver algumas modificações. Primeiro, ele vai reinar, né, entre 1881 e 1894, não é um reinado muito grande, né? Ele reinou durante uma revolução industrial na Rússia. Ah, professora, mas você falou que a Rússia ainda tinha bases sociais agrárias, aqui você está falando que houve uma revolução industrial. Amores, essa revolução industrial aqui, ela vai acontecer de forma extremamente lenta e mínima e controlada por esses czares. Quem vai aí conceder mais, inclusive, poderes para essa burguesia, para que houvesse uma industrialização na Rússia, vai ser inclusive o czar Nicolau II, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas era justamente para tentar controlar um pouquinho o povo, né? Para tentar controlar um pouco dessas movimentações que já existiam, essas movimentações de insatisfação ali na Rússia. Tá? Então, esse processo de revolução industrial não foi como vocês estudaram lá na Revolução Industrial na Inglaterra, por exemplo. Tá? Não é assim que vai acontecer aqui na Rússia. Mesmo havendo algumas indústrias lá na cidade, a maior parte da população ainda vai ser os camponeses e a base da economia deles ainda vai continuar sendo uma economia agrária, beleza? Segundo, ele combateu duramente os revolucionários e outros movimentos liberais, como eu disse para vocês, nesse contexto dos czares aqui, desde o final do século XIX já existiam esses movimentos, alguns partidos que vinham se manifestando. A gente precisa lembrar que no século XIX foi o período, né, quando lá na Revolução Industrial, quando lá na Inglaterra acontecia a Revolução Industrial, vários escritores, pensadores estavam escrevendo aqui, nesse contexto da Revolução Industrial também, que vai nascer o marxismo lá com os escritos de Karl Marx, né? E é justamente com base nesses escritos, desses conceitos de sociedade, de processo revolucionário que Marx vai desenvolver em suas obras, que vai acontecer o processo aqui na Rússia, tá bom? Terceiro, morreu de morte natural em novembro de 1894. Vindo aqui para o último czar que nós vamos ver agora, né, que é o czar Nicolau II, que
é justamente em seu reinado que vai acontecer a Revolução Russa, né? Esse processo todo, desde o ensaio geral até as duas revoluções que aconteceram em 1917, tá? Vem cá, vamos dar uma lida e analisar pedaço, característica por característica e entender todos esses acontecimentos aqui de seu governo, tá? O czar Nicolau II, né? Ele já, inclusive a imagem dele já apareceu em outros slides. Aqui temos algumas características que são marcantes de seu governo. Eu vou ler todas, mas elas vão ficar mais claras a partir do momento em que nós formos aqui passando os slides dessa sessão, tá bom? Então, olha só. Primeiro momento, ele vai governar então de 1894 até 1917. Ele foi o último czar. Uma primeira característica está aqui, os investimentos industriais concentrados em centros urbanos populosos. Ele vai estar numa situação, após principalmente o ensaio geral de 1905, em que ele vai ser obrigado a fazer algumas concessões por conta da pressão dessa população. Uma delas é justamente investir um pouco mais nessa industrialização. Mas lembrem-se, meninos, que isso é um processo lento, né, de industrialização ali na Rússia. Eu falei isso para vocês já desde o czar Alexandre III. A indústria existente aqui na Rússia era mínima e a que existia era basicamente feita, né, era muito frágil, era feita por meio do financiamento aí de dinheiro vindo da Inglaterra e da França. Então era uma indústria muito frágil, muito fraca. A base da economia, de fato, como eu já disse, era o camponês, né, era a agricultura. Tá? Outro fator aqui, operariados com salários miseráveis e jornada de 12 horas diárias de trabalho. Não existia aqui lei trabalhista. Então, por exemplo, a situação das indústrias era extremamente caótica. Todo aquele contexto que vocês já viram, inclusive na Revolução Industrial, né, de insalubridade dos trabalhadores, acontecia aqui na Rússia também, né, jornadas longas de trabalhos, salários baixíssimos, o proletariado era extremamente explorado. Muitas vezes, como eles não tinham nem lugar, né, os camponeses saíram lá do campo para ir para a cidade atrás de emprego, muitas vezes eles não tinham nem onde dormir e eles dormiam nas fábricas mesmo, né, nas indústrias. As mulheres faziam isso. Inclusive, muitas mulheres eram estupradas pelos seus patrões no meio da noite, engravidavam muitas vezes e tinham que esconder a barriga, esconder a gravidez, porque senão elas poderiam ser mandadas embora. Então é uma lógica, é um contexto extremamente cruel para esse proletariado. Em todo com todas essas características, vai crescer esse processo de revolução da Rússia de 1917. Tá? Terceira característica, durante seu governo foi criado o Partido Operário Social Democrata, inspirado no marxismo. Como assim, Vanessa? Após vários acontecimentos aqui que nós vamos ficar conhecendo como ensaio geral de 1905, nós vamos falar sobre ele daqui a pouco, né, que são uma série de manifestações, de levantes, de greves, que de certa forma fazem uma pressão no czar Nicolau II e isso faz com que ele conceda algumas dessas solicitações, algumas dessas necessidades. Uma delas é justamente a criação de uma espécie de parlamento. Ele vai criar a Duma, né? Após todos os acontecimentos, conhecidos como ensaio geral de 1905, ele cede a essa pressão, cria a Duma, que é uma espécie de parlamento em que vai haver aí representantes da população. Por haver representantes da população, aqueles partidos que estavam na ilegalidade, que eu falei anteriormente para vocês, passam a se tornar legais, né? Daí começam a surgir uma série de outros partidos, outros que já existiam passam a existir dentro da lei. Um deles é justamente esse Partido Operário Social Russo, tá? Nós vamos ver mais alguns detalhes sobre ele aqui nos próximos slides. Alguns outros partidos também vão existir, né? Mas esse é um dos principais. O outro partido importante, que é interessante a gente destacar aqui também, são os cadetes, conhecidos como CADE,
né, com a sigla KD, era uma burguesia liberal. Essa burguesia liberal, ela queria um processo, né, que acontecesse um processo de industrialização, mas não queria de jeito nenhum uma mudança estrutural nessa sociedade, tá? Diferente, por exemplo, do que vai acontecer dentro desse partido que eu falei agorinha para vocês, desse Partido Operário Russo. Tá? Então, esses cadetes esse partido, né, o cadete, era composto por essa burguesia liberal que não almejava, que não queria essa mudança estrutural, ou seja, que não queria que mudasse tanto assim, não queria que houvesse uma revolução em que os socialistas, por exemplo, tomassem o poder, tá? Como aconteceu em 1917. O desejo dessa burguesia liberal, na verdade, era que acontecesse um processo semelhante ao que aconteceu na Inglaterra, ou seja, que fosse instalado, por exemplo, uma monarquia parlamentar, onde o rei reina, mas não governa. Lembra disso que vocês estudaram lá em Revoluções Inglesas? Pois é, era justamente aqui esse desejo desses cadetes, tá? Então eram dois partidos principais. Não quer dizer que existia somente os dois, muito pelo contrário, existiam vários outros partidos dentro desse contexto aqui, tá? Mas esses dois partidos são os mais importantes nesse momento. Quarto ponto, a economia russa entrou em derrocada devido à guerra russo-japonesa e à entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então, como eu disse para vocês, aqui esse slide traz todo um resumo desse reinado do czar Nicolau II. A partir do próximo slide, e na medida em que nós formos aqui falando sobre esse processo revolucionário, vai ficando mais claro como que o seu reinado foi... como seu reinado simbolizou a derrocada desse regime czarista. Vindo aqui para o próximo, eu trouxe um slide para a gente falar justamente sobre as características desse Partido Operário Social Democrata Russo. Primeiro, ele é fundado em 1898, pregava-se um programa marxista com base aí nos escritos de Karl Marx. Terceira característica, era violentamente perseguido pela polícia do czar, inclusive, né, como eu disse para vocês, principalmente quando ele existia na ilegalidade, depois é que ele vai se tornar legal, mas mesmo assim, o czar Nicolau II, por mais que ele vá aí conceder a existência desses partidos e a existência da Duma, ele ainda vai continuar perseguindo alguns membros, inclusive ele vai dissolver a Duma por várias vezes, né? Os membros mais conhecidos são Lenin e Trotsky, que fogem da perseguição, né, desses czares. Quinto fator, por divergência de ações, o partido se divide em dois grupos, entre os bolcheviques e os mencheviques. Olha só, prestem bastante atenção na diferença, porque são os dois que vão protagonizar as revoluções existentes em 1917. Tá? A primeira revolução vai ser por meio dos mencheviques e a segunda revolução de 1917 por meio dos bolcheviques. A primeira revolução, que foi por meio dos mencheviques, vamos ver quem são eles, tá? Primeiro, os mencheviques simbolizavam, né? Menchevique significava minoria, porque eles haviam ali na hora da divisão no parlamento, eles eram a minoria, por isso que eles ficaram conhecidos como mencheviques, tá? Então, os mencheviques defendiam alianças políticas para haver a revolução. Isso significa que essas pessoas que compunham os mencheviques, eles acreditavam que eles poderiam fazer alianças com outras pessoas que não queriam que a permanência do czar, do czarismo, né, do regime dos czares. Então, qualquer pessoa que fosse contra os czares poderia fazer parte aqui desses mencheviques. Já os bolcheviques, que a sua sigla, né, que o nome significa maioria, priorizava, né, defendia uma revolução imediata e que essa revolução, meninos, fosse feita aí pelo proletariado, que é justamente o que pregava lá no livro de Karl Marx, né, que essa revolução fosse feita pelos proletariados, sem nenhum tipo de parceria. Por último aqui, o principal líder dos bolcheviques, né, desses mais radicais, digamos assim, era o Lenin. Mas mesmo assim, o Lenin dizia que a Rússia ainda não estava preparada para um tipo de revolução, tal qual descrita pelo Marx, nos escritos de Marx. Até porque, como eu disse agora há pouco, de acordo com Marx, a revolução teria que partir do proletariado, desses trabalhadores dessas indústrias, né? Nos escritos dele, na lógica dele, o proletariado, né, um país iria se industrializar, esse proletariado iria crescer em quantidade e seriam eles que fariam aí essa revolução e justamente tomando o poder desses burgueses.
Como na Rússia ainda não tinha passado por esse processo, o processo de industrialização deles foi mínimo, né, e extremamente controlado pelos czares, não fazia sentido existir esse tipo de revolução tal qual os escritos de Marx. Tá? Mas vai caminhar para um outro rumo, a gente vai falar sobre isso na hora que a gente for falar de fato da revolução. No meio, meninos, de tantas manifestações, de greves, de levantes revolucionários que estavam acontecendo ali na Rússia, para piorar toda a situação, a Rússia entra na guerra contra o Japão, numa disputa pela região ali da Manchúria. Coloquei um mapa aqui na apresentação para vocês, olha só. Essa região aqui que está em destaque é a região da Manchúria. Acontece, então, que seria a primeira guerra em que um país europeu vai perder para um país asiático, né? Vai perder para o Japão. O Japão foi um país que cresceu aqui ao longo do século XIX, né? Ele se modernizou, se industrializou e se ocidentalizou, inclusive, e se tornou uma grande potência asiática. E ele vai disputar com a Rússia a região da Manchúria. A Rússia vai acabar perdendo por conta de uma série de fatores, né, como por exemplo o exército fraco, por todo esse contexto dessa sociedade, vai perder essa guerra e isso vai complicar ainda mais a situação, a insatisfação da população perante o governo russo, né, perante o governo dos czares. Tá? Vindo para cá, eu trouxe alguns fatores para vocês sobre a guerra russo-japonesa. Primeiro, né, ela foi motivada, como eu disse para vocês, por disputas de território da Coreia e da Manchúria. Esses russos vão ser derrotados e isso faz com que eles percam alguns territórios e se endividam. Isso vai piorar ainda mais a situação econômica dos pobres, dos camponeses, claro, né? Terceiro, a derrota agravava, como eu disse, a insatisfação popular. Quarto, várias revoltas, entre elas a dos tripulantes do encouraçado de Potemkin. Isso aqui é um fator interessante, né? Os marinheiros, eles vão se revoltar e eles vão afundar o encouraçado, um famoso encouraçado chamado encouraçado Potemkin. Tem até um filme que conta a história desse encouraçado. Isso simbolizou aí, foi um ato revolucionário dessas pessoas que estavam insatisfeitas com toda essa conjuntura da Rússia naquele período. Quinto fator, surgem os primeiros sovietes, né, que é o Conselho de Operários, isso aqui é muito importante, meninos. Esse sovietes é uma espécie de conselho operário, camponês, né, desses trabalhadores, que vão aí começar a se unir, começar a se organizar. Isso vai dar mais força para a revolução, para todo esse processo que está sendo construído, tá? Quinto fator, as revoltas foram sufocadas, os sovietes foram dissolvidos pelo regime czarista. Só que isso vai trazer mais insatisfação ainda para a população, né? Então, já estava naquela situação caótica em que essa sociedade estava sendo massacrada, explorada, né, pelo regime czarista. Essa guerra russo-japonesa vai piorar ainda mais a situação e para coroar essa insatisfação popular, acontece um evento conhecido como Domingo Sangrento. O Domingo Sangrento foi na verdade, um massacre de manifestantes pacíficos que marchavam aí para entregar uma petição a Nicolau II em janeiro de 1905. Vou mostrar aqui a imagem para vocês e vou explicar direitinho esse evento muito importante para a gente entender a Revolução Russa. Imaginem vocês, vários manifestantes indo em direção aí ao palácio onde ficava o czar Nicolau II com uma carta, né, que a gente chama de petição. O que é uma petição? É uma série de pedidos, né, por isso que chama petição, da população. A população estava ali, olha, estamos morrendo de fome, estamos insatisfeitos com isso, né, com todo o respeito ali, eles escreveram uma petição num processo, numa manifestação extremamente pacífica e eles marcharam em direção a esse castelo aí, né, nesse palácio que ficava o czar Nicolau II para entregar a ele. Acontece que eles foram recebidos, né, com extrema violência, eles nem chegaram a conseguir entregar essa petição. A guarda do czar Nicolau II já matou, né, começou a atirar em todo mundo ali, então mulheres, crianças,
trabalhadores morreram ali numa manifestação que era pacífica. E isso vai coroar essa insatisfação, isso vai trazer para a população sobrevivente um olhar para que ali teria acabado, de certa forma, a legitimidade que eles davam para que o Nicolau II, né, que o czar Nicolau II permanecesse ali no poder. Ele perde forças, ele começa a perder forças justamente ali. Todos esses fatores, né, essas manifestações que eu disse para vocês, a insatisfação com a guerra russo-japonesa, o ataque lá, né, quando eles afundam o encouraçado Potemkin, e aqui o Domingo Sangrento, esse conjunto dessas ações ficou conhecido como Ensaio Geral de 1905. Tá? É óbvio que foi dado esse nome de ensaio geral posteriormente, né? Enquanto eles estavam ali vivendo tudo isso, eles não colocaram o nome, nossa, estamos vivendo no ensaio geral. Não é isso. Tá? Depois, lá na frente, quando começa a acontecer a Revolução de 1917, eles olham para trás e analisam, poxa, todo esse conjunto desses fatores foi na verdade uma espécie de ensaio para a Revolução. Tá? Por isso que a gente denomina de ensaio geral de 1905. Todos esses fatores acabam pressionando ainda mais o czar Nicolau II, que vai conceder algumas coisas, que foi justamente o que a gente leu lá no slide do czar Nicolau II, né? A existência da Duma, uma maior industrialização, mas nada disso vai ser suficiente para conter o avanço e o crescimento desses grupos políticos e principalmente dessa revolução. Bom, espero que vocês tenham entendido. Essa foi a primeira parte da nossa aula de Revolução Russa. Na aula que vem, nós vamos falar sobre essas revoluções de 1917 de fato, né, a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro, e vamos entender como que vai acontecer o desenrolar aqui desses acontecimentos. Tá bom? Dúvidas, mande para mim lá no WhatsApp, não fique com dúvidas, porque esse conteúdo é muito importante para você, tá bom? Muito obrigada, foi um prazer em estar em mais uma aula aqui com vocês. Grande beijo. Tchau, tchau.